Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de lançar aqui umas ideias sobre a posição da terapia cognitivo-comportamental, não dentro dos terapeutas cognitivo-comportamentais, mas especialmente para fora. Para todos aqueles que veem a terapia cognitivo-comportamental. Isto porquê? Porque, à medida que o tempo vai passando, que as abordagens vão evoluindo, que o mundo da psicoterapia vai se desenvolvendo e vai crescendo, parece-me a mim que existe uma tendência para algumas partes do mundo da terapia, alguns modelos, e arrisco-me aqui a ser um tanto ou quanto injusto. Espero que muitos colegas não me censurem, mas percebam aquilo que eu vou dizer a seguir, que é, eu fico sempre com a sensação de que os colegas que de alguma forma estão mais ligados à psicanálise tendem a ver ou a repudiar, diria eu, em muitas circunstâncias, os modelos cognitivo-comportamentais. Isto é uma sensação que eu já tenho há algum tempo. Uma sensação que, mais uma vez, não é partilhada por todos os colegas psicanalistas e de alguma forma não é partilhada por todos os colegas cognitivo-comportamentais. No entanto, para alguém como eu, que tirou a sua formação em locais cuja tradição psicanalítica está mais do que enraizada, e depois fez formação avançada em psicoterapia no modelo cognitivo-comportamental de base, né? Eu sinto que, embora eu não tenha problemas em estar entre estes dois mundos, parece que um mundo tem problemas em que eu esteja dentro dele. E esse mundo parece ser o mundo da psicanálise. E eu começo a pensar alguns motivos pelos quais a psicanálise pode, de alguma forma, ver as terapias podem ver as terapias cognitivo-comportamentais como sendo algo que eles não gostem, não se identifiquem, mas que de alguma forma ataquem ali forte e feio. Sendo que, do meu ponto de vista, para além de ambos os modelos serem igualmente válidos, né, são modelos que surgem a partir de uma evolução natural dos tempos e das ideias pelas quais os seus criadores, né, estavam mais permeáveis, né, nomeadamente a terapia cognitivo-comportamental. E aqui, quando eu falo em terapia cognitivo-comportamental, estou a falar da terapia cognitivo-comportamental clássica, ou seja, das terapias cognitivas, das primeiras terapias cognitivo-comportamentais, e não estou a incluir aqui as terapias de terceira geração. Aquelas que já têm mais influência por parte de outras filosofias, de outros conceitos e inclusivamente até mesmo influências da teoria psicanalítica. Estou-me a lembrar, por exemplo, da terapia de esquemas de Jung, que claramente tem uma influência enorme da teoria psicanalítica na base do seu modelo. Portanto, estou a falar mais para trás. E para quem tem interesse no desenvolvimento histórico da psicoterapia, de certeza que se apercebeu que a terapia cognitiva surge como uma resposta ou uma alternativa à terapia, à psicanálise. Não tanto
pelo menos a meu ver, como uma confrontação, mas sim como uma alternativa. Se não vejamos aqueles que são chamados os pais da terapia cognitiva, que neste caso eram Albert Ellis e Aaron Beck, este último ainda vivo, ambos eram psicanalistas. Beck foi alguém que chegou às suas ideias a partir do contexto de investigação. Portanto, ele próprio admitiu que ele queria tentar validar via investigação as ideias de Freud sobre depressão. Não chegou aos mesmos resultados e daí que ele formulou uma outra hipótese, a partir daí a criação toda da terapia cognitiva. Já Albert Ellis foi alguém que, de alguma forma, se desencantou com a psicanálise. Né? E ele era um homem muito mais racional, muito mais pragmático, por assim dizer. Também tem que se perceber que o contexto de ambos, quando ambos começaram a elicitar as suas ideias, eram contextos onde as evoluções cognitivas já estavam a acontecer, a psicologia experimental já estava cimentada, portanto, ali tinham todos os conteúdos ou tinham toda a base para poderem evoluir nas suas ideias, sem que, de alguma forma, eles entrassem em ataque direto à psicanálise. Porque, por exemplo, a terapia cognitiva, e eu já lancei este argumento antes, a terapia cognitiva de Beck tem tem muitas semelhanças com a psicanálise, mesmo até com alguns conceitos. Né? Quando Beck fala em pensamentos automáticos negativos, de alguma forma nós podemos fazer um paralelismo, não é igual, mas é um paralelismo com a noção alguma da noção do inconsciente em Freud, não é? Quando a terapia cognitiva fala em estratégias de coping, ou seja, estratégias que a pessoa utiliza para lidar com a realidade, para lidar com, portanto, o confronto com aquilo que advém do mundo, a psicanálise fala em mecanismos de defesa. E mesmo outras noções, portanto, há aqui casos em que foi evolução natural, não foi uma confrontação direta, não é, entre estes modelos. Não é? Até porque quando, eu recordo-me, e há vídeos destes no YouTube, quando Freud fez 100 anos, se eu não me engano, 100, ou seja, ele já não era vivo, mas quando foi esse aniversário, numa mesa em que havia várias personalidades a falarem sobre a psicanálise, sobre Freud e as suas teorias, né, estava lá, como participação, Aaron Beck. Portanto, ele é uma pessoa que, tanto quanto eu percebo, não anda para aqui com forquilhas a picar e a amaldiçoar, não é? A psicanálise. Pronto. Portanto, eu acho que nesse ponto a terapia cognitiva e depois a integração com o comportamentalismo que veio a gerar a terapia cognitivo ou comportamental, eu acho que é uma evolução natural da psicoterapia e das ideias que determinadas pessoas eram premiadas à dada altura. Não é? Também houve o evoluir de outras abordagens. Mesmo a própria psicanálise, ou algumas vertentes da psicanálise, têm evoluindo ao longo destes anos. Portanto,
Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental surge como uma resposta evolutiva a algumas questões da psicanálise. Se é perfeita, não é. A terapia cognitivo-comportamental tem diversas lacunas. E, a meu ver, a principal lacuna da terapia cognitivo-comportamental está na relação. Ou melhor, no formato de estabelecimento da relação e da aliança terapêutica que nas terapias cognitivo-comportamentais são feitas versus algumas abordagens da psicanálise e mesmo terapia centrada no cliente ou até agora novos modelos como a terapia focada nas emoções. Portanto, a meu ver, a forma como a aliança terapêutica e as relações terapêuticas se estabelecem noutros modelos, nomeadamente no modelo da psicanálise, no modelo da terapia focada nas emoções, no modelo da terapia centrada no cliente, é mais humano, digamos, mais relacional do que em muitas abordagens cognitivo-comportamentais. Agora, aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu falo nas abordagens cognitivo-comportamentais, obviamente eu também estou a falar de pessoas que eram predominantes dentro do mundo das terapias cognitivo-comportamentais. Porque também, como sabem, existem muitas figuras predominantes dentro dessa área. Por exemplo, por aquilo que eu leio e que ouço alguns autores a falarem, por exemplo, Aaron Beck era uma pessoa que, em termos da sua intervenção clínica, era até bastante relacional, por exemplo, comparando com outras pessoas. Eu aqui vou ser honesto e dizer, eu não gosto muito do estilo da filha do Aaron Beck, portanto a Judith Beck. Acho que é um estilo muito ligado à psicoeducação e muito pouco relacional. Ou seja, vamos aqui traçar já os objetivos, vamos aqui ver as tarefas, vamos dar a educação acerca daquilo que se está aqui a passar. Ou seja, é muito diretivo, muito educativo e muito pouco relacional. Portanto, daí eu dou de barato a muitas outras abordagens. Claro que, se nós formos pensar agora nas terapias de terceira geração, alguns dos conceitos integrados nas terapias cognitivo-comportamentais, como por exemplo conceitos da aceitação, do compromisso, do estar no aqui e no agora, na presença terapêutica, na aceitação incondicional, na empatia, enfim, naquilo que eram, naquilo que agora é tudo muito utilizado na terapia da aceitação e do compromisso, na terapia da compaixão, enfim, em todos os modelos de terceira geração. Aí eu poderia dizer, ok, isto é uma tentativa de tentar transformar algo mais relacional numa diretiva cognitiva ou comportamental. Portanto, aí sim. Agora, em termos relacionais, sem dúvida que, a meu ver, o estabelecimento da relação em outras abordagens pode ser muito mais relacional no que na terapia cognitiva ou comportamental clássica, e eu acho que nós, enquanto terapeutas cognitivo ou comportamentais, poderíamos aprender muito desses modelos. Não é? Por outro lado, também reconheço que o trabalhar com a pessoa, o muni-la de estratégias, o muni-la de instrumentos que ela possa utilizar para se regular e para gerir a sua vida momento a momento, acaba por ser um contributo do que outras abordagens psicanalíticas.
Aliás, alguns dos autores reconheceram isso ao integrarem técnicas cognitivas ou técnicas comportamentais naquilo que era a realização da psicanálise. Portanto, eu aí acho que aquilo que não é complementado na terapia cognitiva ou comportamental do aspecto relacional e que é melhor complementado na psicanálise, eventualmente mais alguma direção, mais alguma estruturação, ou pelo menos da forma de trabalho mais cognitivo ou comportamental, poderia eventualmente ser útil para alguns clientes. Mas isto são, claro, outras dimensões. Outro ponto que eu acho que é bastante pertinente e muito importante nesta quesília, nesta guerra, tem a ver com o aspecto de investigação em psicoterapia, com as práticas baseadas na evidência e na questão da investigação utilizando RCTs. Se nós fizermos a investigação com base nas práticas baseadas na evidência, ou seja, nesse modelo de investigação com, lá está, randomized control trials, com grupos de controle, com grupos com listas de espera, com intervenções manualizadas e devidamente standardizadas e estruturadas para determinadas perturbações, aí, em termos históricos, temos visto sucessivamente as terapias cognitivo-comportamentais a surgirem como sendo aquelas que são empiricamente mais validadas e mais eficazes, não só em termos das perturbações psicológicas e psiquiátricas, mas também relativamente a outros modelos de psicoterapia. Bom, sobre isto a polémica é enorme, não é? Existem várias críticas que podem ser feitas às práticas baseadas na evidência, às questões ligadas aos RCTs, às questões ligadas às práticas manualizadas standardizadas, às práticas ligadas de perturbação a perturbação. Portanto, isto é uma linha de que eu não vou entrar neste vídeo, senão ficávamos aqui a falar durante 3 horas, mas sem dúvida que é um bom tema para se abordar numa outra altura. Do meu ponto de vista, eu acho que há aspectos em que as práticas baseadas na evidência fazem ou têm algum sentido, outros aspectos ou outras alturas em que, por exemplo, a investigação das abordagens de fatores comuns e que aí investiga-se aquilo que são as variáveis que se encontram em todos os modelos de psicoterapia, como, por exemplo, a aliança terapêutica, aí algumas dessas investigações também fazem muito sentido. Do meu ponto de vista, psicanálise é um modelo eficaz. É um modelo de mais-valias para várias perturbações, para várias situações, para vários contextos. Portanto, psicanálise faz muito sentido. E a principal razão pela qual, em termos de investigação, psicanálise não é tão validada como outras abordagens, tem a ver com os objetos e tem a ver com as medidas. Medir o inconsciente é muito mais complicado do que medir aspectos de eficácia ou de redução sintomática. Daí que também vem toda aquela crítica feita às terapias cognitivo-comportamentais, que elas a única coisa que se focam é na redução sintomática. E já lá vamos. Essa será a última questão. Mas claro que
é difícil, não é? Por exemplo, eu ando à procura de uma escala que avalie a transferência, não é? Processo de transferência, que para quem, não é? Para quem saiba, quem é psicólogo sabe que esses conceitos são conceitos psicanalíticos, e eu tenho encontrado muito pouca coisa. Já encontrei uma escala, o que é bastante bom. Mas foi uma escala desenvolvida em 96, se eu não me engano. Ou seja, há muito pouca coisa que nos permita utilizar em termos de investigação no campo da psicanálise. Por outro lado, outras abordagens que têm a inspiração dinâmica, como por exemplo a AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, têm tido suporte robusto de investigação e têm tido bons resultados, ou seja, já se consegue fazer investigação utilizando algumas medidas daquilo que diz respeito à ADP. Por exemplo, naquilo que diz respeito à CAT, Cognitive Analytic Therapy, também têm sido demonstradas algum nível de investigação. Porquê? Porque aí já existe a integração de aspectos cognitivos que podem ser melhor avaliados do que os aspectos analíticos. Como a psicoterapia interpessoal também tem inspirações dinâmicas e que está mais do que validada para a depressão. Portanto, também esta questão das quesílias da investigação tem a ver com, de facto, os instrumentos que são utilizados para medir a eficácia dos processos terapêuticos. E, sobretudo, a psicanálise e também a terapia cognitiva ou comportamental são vítimas, ou estão a ser vítimas, daquilo que têm sido as preferências de publicação na área científica, que é a preferência de publicação da investigação em psicoterapia tem sido, sistematicamente, uma análise quantitativa, uma análise com base em medições mais centradas na utilização de instrumentos e de análises estatísticas robustas por trás. Quando todas as limitações da área de investigação de psicoterapia apontam que a melhor forma de nós investigarmos processos associados à psicoterapia tem a ver com microanálises, momento a momento do processo, e isso nós só conseguimos fazer através da observação, quer em tempo real, quer a observação de sessões via vídeo, portanto, sessões a serem gravadas, e através de grelhas de observação, metodologias qualitativas e de observação, nós conseguimos recolher alguma boa informação sobre isso. Em termos de investigação de psicoterapia, isto é aquilo que se sugere que seja feito. Por outro lado, se nós formos ver aquilo que é sistematicamente publicado em journals, em papers internacionais da área, é sempre metodologias quantitativas. E aí, CBT, ou neste caso, terapia cognitiva ou comportamental, obviamente que ganha pontos à psicanálise. Obviamente. Portanto, isso aí também tem sido outro aspecto de controvérsia. Finalmente, outro e o último aspecto que eu gostaria de centrar tem a ver com a crítica que é feita às terapias cognitivas ou comportamentais por se centrarem na redução sintomática. Pronto. Portanto, única e exclusivamente na redução dos sintomas e alteração de comportamentos. Isto porque as terapias cognitivo-comportamentais, por convenção, são consideradas terapias de breves ou de maior brevidade. Claro que, do meu ponto de vista e experiência pessoal, isso é um mito. Há processos que demoram anos utilizando
a terapia cognitivo-comportamental. Portanto, estamos aí a falar na mesma onda que a psicanálise. Podem demorar anos. Relativamente às questões comportamentais, ou incidência das questões comportamentais, eu penso que isso tem a ver com a forma de conceptualização das terapias cognitivo-comportamentais. Ou seja, do ponto de vista de conceptualização, nós temos aquilo que é uma tríade, ou um conjunto de 3 áreas que são pertinentes: as cognições, as emoções e os comportamentos. É nisto que as terapias cognitivo-comportamentais, sejam elas mais clássicas ou de terceira geração, se inserem. Já na questão dos comportamentos, é algo que a psicanálise não se centra tanto. Emoções, sem dúvida. Pensamentos, cognições, dependendo das teorias psicanalíticas por trás. Comportamentos, então, é de colocar para o lado. Já as terapias cognitivo-comportamentais, estes são os seus objetos. Claro que, como limitação, eu diria que, apesar destas três áreas serem predominantes em termos das terapias cognitivo-comportamentais, do ponto de vista da terapia cognitiva e mesmo das terapias cognitivo-comportamentais clássicas, sempre se deu mais ênfase às cognições e aos comportamentos. As emoções estavam lá, não é que eles não lidassem, mas do ponto de vista cognitivo-comportamental eram apenas e somente uma resposta direta, ou seja, surgiam por causa das cognições. Hoje em dia, com a evolução das neurociências e a evolução da investigação, nós já chegamos à conclusão que isto não é realista. Ou seja, que as emoções são tão pertinentes como as cognições, como os comportamentos. E, portanto, devem ser também tão incididas quanto. Por isso é que as abordagens modernas cognitivo-comportamentais tendem a ser um bocadinho mais integrativas e pensarem um pouco mais nas emoções. Se alguns pensam o suficiente, isso é discutível. Se compararmos à terapia focada nas emoções, claro, nunca pensarão o suficiente, já que a terapia focada nas emoções, o objeto é especificamente as emoções. Na terapia cognitiva ou comportamental, as emoções estão lá, mas também há as cognições, também há os comportamentos. Se pensarmos que, em termos de intervenção, alguns modelos cognitivo-comportamentais consideram que a intervenção sintomática, dependendo do nível de sofrimento, do grau que a pessoa nos apresente à frente, possa ser pertinente enquanto primeiro nível de intervenção, claro que é por aí que muitos irão. Mas isso também tem a ver com uma outra questão, que é o ponto de vista de intervenção cognitivo-comportamental é mais centrado no momento, enquanto que a psicanálise é centrada nas questões, nas relações objetais com as figuras de vinculação primárias, neste caso, voltando mais para trás no desenvolvimento. Não é que na terapia cognitivo-comportamental não se faça isso, e então, se nós falarmos em algumas abordagens de terceira geração, como a terapia dos esquemas, então aí há muito para voltar para trás, considerando a ideia dos esquemas desadaptativos precoces. Portanto, não é que nos terapeutas cognitivo-comportamentais não vão lá atrás, mas simplesmente não ficam lá tanto tempo quanto, por exemplo, os psicanalistas. E eu diria que, dessa perspectiva, se calhar há uma intervenção mais comportamental, digamos,
ou pelo menos a intervenção comportamental é realizada em simultâneo com outras intervenções, né? Ao contrário da psicanálise. Concluindo, eu sinto que esta ideia dos psicanalistas repudiarem a psicanálise e os cognitivo-comportamentais clássicos também não quererem ter nada a ver com a psicanálise, eu acho que essa ideia é uma estupidez. Nós podemos aprender muito uns com os outros, eu sem dúvida que aprendo, desde que as pessoas estejam numa postura de abertura à partilha, à aprendizagem, a estarem uns com os outros, sem entrarem em guerras, portanto, numa questão de tentarmos perceber como é que podemos evoluir da melhor forma. Portanto, eu acho, muito sinceramente, que depois destes anos todos, destas décadas, centenas de anos, que a área da psicoterapia já tem, eu acho que se calhar era mais proveitoso nós enterrarmos o machado de guerra, negociarmos tréguas e aprendermos todos uns com os outros. Porque todos nós podemos melhorar, todos nós podemos ser melhores e podemos ter outras perspectivas e outras visões acerca da mesma situação, do mesmo problema, e nós aprendemos a fazer isso uns com os outros. Não é? Estas são as minhas ideias sobre psicanálise e terapia cognitivo-comportamental. Desejo a todos um resto de bons dias, divirtam-se em segurança e com este belo tempo. Quanto a mim, despeço-me. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal e vemo-nos então numa próxima oportunidade.